Por isso, a gente recebe agora aqui no live a Andrea Adami, pesquisadora da USP, ligada ao Centro de Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura. Bem-vinda. Obrigada, hein, pela gentileza da entrevista. Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, como economista agrícola, Muito de bom, um pois é. tema que é altamente relacionado à questão veterinária, né? É a junção perfeita para que nós possamos ouvi-la. E até já quero começar fazendo uma pergunta assim, básica, mas eu tenho até um pouco de receio da resposta, mas qual é o nível de preocupação? Assim, é um temor ou estamos num ambiente controlado? Pelo que a gente vem acompanhando e até pelos mapas aí que apareceram, parece que ainda são casos marginais, né? Que não afetaram os grandes centros de produção e exportação. O Brasil, até nessa parte veterinária, né, de defesa agropecuária, tem uma preocupação muito grande há muitos anos, né, quando esses focos começaram a aparecer em outros países. Então, a gente, de fato, tem, do ponto de vista sanitário, né, regras, regulamentos e protocolos muito fortes. Que o Ministério e os agentes estão seguindo. Mas do ponto de vista do produtor, sempre a gente vinha num momento muito bom para o frango, né? Aumentando as exportações, com um melhor preço, o volume cresceu aqui no primeiro quadrimestre em torno de 9%. E a gente olhando hoje, tirar uma foto do cenário como está agora, a gente já vai ter um impacto para os produtores, né? Tanto do ponto de vista desses países que não vão receber nesses 28 dias, vamos supor que tudo fique bem, daqui mais ou menos um mês a gente retorne ao status que era Uhum. anteriormente, que foi a fala do ministro. Mesmo assim, você vai, o que eu estou estimando aqui em termos do que a gente exportou em abril, seria algo em torno de 150 a 200 mil toneladas que não serão enviadas para esses países que não vão receber de nenhuma localidade do país. Nossa, Além disso, você tem desculpa. um adicional de custo, né, para tratar a crise, tanto do governo quanto do ponto de vista dos produtores, porque você vai ter que intensificar as atividades. E então, nesse sentido, certamente haverá um impacto e o quão será, né, o tamanho vai depender da dispersão da doença aí no território, principalmente se houver um foco nas grandes áreas de produção, que não foi o que aconteceu até o momento, e são áreas muito protegidas, né? A gente tem essa consciência de que são áreas muito protegidas. Andréia, nós temos aqui também Basília Rodrigues, Isabel Mega, Pedro Duran para lhe fazer perguntas. Então, vou começar aqui a girar com os colegas. Basília, por favor. Obrigada, Elisa. Andréia, obrigada pela sua presença aqui conosco no Live CNN. Do ponto de vista de pesquisadora, a senhora acha que o Brasil voltará a ser um território livre de gripe aviária, do ponto de vista das granjas comerciais, ou o produtor brasileiro vai ter que conviver com esse mal e tendo que tomar atitudes para combater esse vírus ainda por um tempo? Faço essa pergunta porque eu tenho ouvido de alguns infectologistas e tanto do campo quanto da cidade que o mundo vive hoje um novo normal, levando em consideração a mutação do influenza, essas gripes, aumento de vírus, de doenças em todo o mundo. Então é algo que a gente está sofrendo agora, mas pode ainda sofrer por muito tempo. Basília, é uma boa pergunta, até aí, aí os veterinários, né, sempre para ajudar a gente. E a gente sempre faz o quê? Vamos olhar na experiência dos outros países que sofreram com os casos de gripe aviária. Você vê que mesmo Estados Unidos e na União Europeia ainda existem focos da doença, né? Uma outra, dentro dessa regulamentação que o governo também tem trabalhado há muitos anos, eu acho que assim existe
pelos protocolos que são muito rigorosos, é um setor que é extremamente relevante para o país, e empresas que são altamente profissionais, né? Existe com certeza a intenção de você voltar ao status de área livre. No entanto, acontece que existe alguma probabilidade de você ter reincidências, né? E nesse sentido, o governo brasileiro já há muitos anos também trabalha com a ideia de você ter áreas livres de doenças, porque o Brasil é um país de tamanho continental. Então, você garantir que não vai haver nenhum caso em todo o território nacional, e aí a gente viu, né, de aves migratórias. Então, assim, é uma missão realmente muito difícil, principalmente se outros países estiverem convivendo com a doença, né? Porque tem o caso das aves migratórias. Até eu estava acompanhando também aí as notícias dos especialistas dizendo que esse caso provavelmente foi uma migração da América do Norte que acabou chegando ao Brasil, e trouxe o vírus. Então, não dá para você desacoplar do resto do mundo. Então, você vai conseguir fazer o seu trabalho dentro da sua área. E aí, nessas áreas que vocês estão mostrando agora, são áreas que não têm o nível de profissionalismo que você tem, por exemplo, em granjas, das grandes empresas exportadoras no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que é a principal região produtora, né? Você não entra, ninguém entra nessas granjas antes de ser totalmente desinfectado, com roupas apropriadas, material de EPI apropriado. Então, nesse sentido, obviamente, por mais que a gente espere, tenha confiança de que possa voltar a ser área livre, é muito interessante que, do ponto de vista de política pública, a gente trabalhe com os nossos parceiros Sim. a questão das regiões livres, né? Porque você tem muito mais condição de garantir a sanidade nessas grandes regiões produtoras Sim. do que garantir que não vai ter nenhum caso, por exemplo, na região norte, né? Que não tem o aparato de produção e sanitário que tem a região sul. Sim, toda a Então, acho que estratégia, né, para abordagem desse assunto num país, né, Isabel Mega, do tamanho do nosso Brasilzão. Por favor, Mega. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria puxar pela sua veia da economia e entender qual que pode ser o reflexo para o consumidor brasileiro. Esse frango que está aqui ainda circulando em território brasileiro vai tendo um efeito nos preços também? E associado a isso, a gente pode ter um efeito cascata em relação a outras produções agropecuárias, por exemplo, a carne de porco também pode ter influência desse cenário de preços? Com certeza, né? Então, nesse primeiro mês, porque muito produto que já foi abatido e está pronto para ser exportado, a partir dessa semana não vai para esses países, né? Então, e Rio Grande do Sul não vai exportar para nenhum país, né? Que é o foco da doença. Então, esse produto que seria exportado vai ficar no mercado doméstico. A notícia boa também em relação à experiência de outros países é que não tem nenhum risco para a saúde humana. Então, os consumidores vão consumir tranquilamente o produto sem problema algum. No entanto, você tem uma quantidade de produto que ia para o mercado externo e agora vem para cá. Então, quando a gente pensa do ponto de vista da economia, essa quantidade de produto agora vai entrar no mercado doméstico, aumentando a disponibilidade de produto que a gente já tinha planejado para o mercado doméstico nas próximas semanas. Então, um aumento da oferta certamente vai afetar o preço, pressionando para reduções aí no curto prazo, nas próximas semanas. E além disso, a gente sabe que o consumidor, ele tem substitutos, né, para as proteínas animais, então ele pode
comer carne de frango, carne suína, carne bovina, ovos ou carne de ovinos, né? Que no Brasil a gente come menos, peixes. Então, certamente, se um concorrente vai ficar mais barato, isso pode fazer que os consumidores, na decisão lá do supermercado, falem, não, vou comprar mais frango essa semana porque está mais barato. E aí o meu orçamento eu libero um pouquinho para comprar outras coisas, né? Sim. Os efeitos disso tudo, né? Olha, a gente tem alguns segundos, mas temos aqui Pedro Duran para fazer uma pergunta aqui antes da gente encerrar. Eu tô aflito com a André, porque a André tá saindo da janelinha, eu me senti Qual como janelinha? ela quando o Natan põe a gente nessas janelinhas, a gente fica espremido lá no meio, Andréia. Mas eu queria trazer aqui um passo para frente da questão do preço, que é o impacto para as indústrias brasileiras que trabalham com proteína animal. Qual você imagina que pode ser esse impacto do ponto de vista de perdas? Algumas instituições financeiras já falando sobre isso, BTG, o Citi, que já estimam que pode ser uma perda de centenas de milhões de reais. Enfim, queria um pouco ter olhar sobre isso. As indústrias certamente vão dividir isso com os produtores, né? Então, se tudo der certo e todo esse volume vier para o mercado doméstico, a perda vai estar limitada nesse diferencial de preço que vai se reduzir, né? Mas pensa que, então, ainda tem a questão para o produtor daqueles animais que ele vai ter que descartar, né? Então, eu acho que vai ter a perda para a indústria, que vai ter que vender o seu produto a um preço um pouco menor, e aí vai depender das condições de mercado, vai depender também o quanto, né, vai ser menor, o quanto essa queda de preço de tudo isso, de quanto o consumidor vai estar com dinheiro no bolso, disposto a pagar por essas carnes, e por quanto as outras concorrentes estão sendo vendidas, e o momento, né, de redução também de preços no supermercado. Então, vai haver uma redução de preço para as empresas. E para os produtores também um aumento de custos e perdas desse contingente de aves e ovos que ele teve que incinerar, que descartar. Nossa Senhora. Então, assim, é complexo, né? E provavelmente o produtor rural que está lá na ponta, que é uma ponta que é mais pulverizado, né, do que a indústria que abate, que é um número menor de empresas, ele sempre acaba sofrendo um pouco mais, porque ele vai ser pressionado na compra da indústria, né, que vai comprar essas aves para abater, e ainda vai ter as perdas no processo ao longo do ciclo de produção, de preparação desses animais até a data do abate, né? E não nos esquecemos, né? Já mais de 1.000 toneladas de ovos férteis destruídos, o que equivale a um prédio de 5, 6 andares. Levando em conta tudo que a gente consome de frango, será que isso vai ter efeito na inflação, nos dados gerais do país? A ver nos próximos dias aí, hein? Olha, Basília Rodrigues, Isabel Mega, Pedro Duran, valeu por participar da entrevista com a Andréia Adami, que é pesquisadora da USP, trouxe aqui um baita conhecimento pra gente. Andréia, muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço.